você, Fabrício Naides, que está aqui, porque a gente vai seguir falando sobre essas tensões no Oriente Médio e em meio a essa escalada das tensões. A gente falou sobre isso, mas o Naides que vai se aprofundar agora. Os Estados Unidos vetaram o pedido da Palestina, da Autoridade Palestina, para adesão à ONU como um Estado pleno de direito. O que os Estados Unidos argumentaram, Naides? É uma questão bastante complicada, Lívia. Teve votação ontem no Conselho de Segurança da ONU. Essa votação contou com todos os membros do Conselho de Segurança. A gente tem, inclusive, o resultado correto para trazer para vocês aqui, através de uma arte que a gente separou, mostra exatamente como ficou a votação. Cada um dos 15 membros, a gente sabe que são 5 membros permanentes e os outros 10 rotativos. 12 membros votaram a favor: França, China, Serra Leoa, Coreia do Sul, Moçambique, Malta, Japão, Guiana, Eslovênia, Equador, Argélia, que fez o pedido formalmente ao Conselho de Segurança, e a Rússia. Desses aqui, França, China, Rússia são membros permanentes do Conselho de Segurança. 2 países se abstiveram, Reino Unido e também a Suíça. Reino Unido, membro permanente do Conselho de Segurança, e os Estados Unidos vetaram, também membro permanente do Conselho de Segurança. Com esse veto, então, obviamente, a proposta caiu. Você precisa da aprovação de todos os membros permanentes do Conselho de Segurança. O que o governo americano falou, a diplomacia americana falou, foi o seguinte: vou abrir aspas aqui para o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Robert Wood. Esse voto contrário não reflete a oposição a um Estado palestino, mas se trata de um reconhecimento que só pode acontecer através de negociações diretas entre as partes. Isso porque hoje a Palestina, ela é um membro observador apenas da ONU. Ela acompanha as discussões na ONU, tem uma cadeira na ONU, mas ela não tem poder de votação, não participa de forma ativa das discussões que acontecem por lá, desde que a ONU foi criada, na verdade, isso ali logo após a Segunda Guerra Mundial. É uma reivindicação da Palestina, da Autoridade Palestina, para que eles tenham esse reconhecimento como um membro pleno, porque isso poderia encaminhar aquilo que a gente chama de solução de 2 estados, que é algo pedido pela ONU desde que ela foi estabelecida lá na década de 40, que haja ali naquela região do Oriente Médio um Estado de Israel, como é muito parecido com o que há hoje, e um Estado palestino, que represente o povo palestino de maioria muçulmana. O que a gente viu aqui também, além da manifestação do governo dos Estados Unidos, os palestinos dizendo que isso não acaba com a reivindicação deles neste momento, que é uma reivindicação que eles devem perseguir ao longo das próximas semanas. A expectativa, embora não houvesse uma certeza grande da aprovação nessa última votação, é de que uma eventual entrada da Palestina como um membro pleno possa, de fato, encaminhar essas negociações, trazer uma luz, pelo menos, a essas negociações, que são vistas como a grande chave para a resolução do conflito lá no Oriente Médio. A gente sabe que o Conselho de Segurança da ONU tem travado muitas discussões envolvendo um possível cessar-fogo desde que o conflito começou entre Hamas e Israel em 7 de outubro. Primeiro, havia uma rejeição de certos membros permanentes, como os Estados Unidos, envolvendo um possível cessar-fogo, ainda que temporário, defendendo o direito de defesa de Israel contra-atacar aquele ataque do Hamas. Depois os termos foram mudando. De alguns meses para cá, os Estados Unidos já falam, sim, em um cessar-fogo. A gente viu agora há pouco a fala do secretário das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Antony Blinken, justamente nesse sentido, falando que é importante que haja uma negociação para um cessar-fogo, mas que o que impede que isso aconteça nesse momento é o Hamas. Ele jogou a culpa no Hamas, disse que a única coisa que impede o cessar, que está entre o povo, a população da faixa de Gaza e o cessar-fogo, neste momento, é o Hamas. Bom, essas discussões devem continuar por lá. Muito possivelmente vai haver um novo pedido de algum outro membro do Conselho de Segurança da ONU. A Argélia é um país que tem uma certa aliança com o povo palestino, por assim dizer, principalmente pela questão cultural, religiosa. É um país também de maioria muçulmana, foi colonizado pela França até os anos 50 e de lá para cá tem crescido no cenário internacional, não à toa que está nesse momento como membro rotativo do Conselho de Segurança e um dos mais vocais no que diz respeito à defesa dos interesses da população palestina neste momento, justamente apresentando propostas de cessar-fogo, de pedido
pedido de cessar-fogo, melhor dizendo, porque embora haja votação no Conselho de Segurança da ONU, não é isso que leva a um cessar-fogo. O que leva a um cessar-fogo é a negociação entre as duas partes, entre Israel e Hamas, entre quem está ali na luta. Mas o Conselho de Segurança tem a autoridade e uma relevância quando faz um pedido como esses. A aprovação uma possível entrada, também é importante a gente destacar, da Palestina como membro pleno da ONU, ela obrigatoriamente tem que começar pelo Conselho de Segurança. Só pode ser discutida e aprovada pelos outros países membros da ONU, incluindo o Brasil, por exemplo, se aprovada primeiramente no Conselho de Segurança. A maior parte da comunidade internacional reconhece que é necessário um Estado palestino estabelecido, tem discutido sobre isso. A gente viu na última semana manifestações do primeiro-ministro espanhol, que deve sair ali numa tour pela Europa, justamente para angariar um apoio ao reconhecimento do Estado palestino, mas o consenso da comunidade internacional, em sua maioria, é de que a Palestina deve estar incluída como membro pleno, sim, da ONU e com um Estado soberano naquela região. Isso não interfere, não acaba com o Estado de Israel, apenas divide aquela terra, estabelece os limites de fronteira, estabelece um governo e dá início, de fato, a um país que hoje não existe. Naitsky, vou chamar agora os nossos comentaristas para a gente analisar um pouquinho essas questões que você levantou. Amanda, os Estados Unidos, parece a mim que sempre vão com discursos no sentido de morde e assopra, né? No final do ano passado, não me lembro se Biden repetiu esse discurso, Joe Biden, presidente americano, chegou a dizer que é favorável à criação de 2 estados. Mas aí, em outras ocasiões, os Estados Unidos se eximem de tomar uma posição mais contundente nessa defesa, como, por exemplo, essa notícia que o Naitsky trouxe. Quando os Estados Unidos vetam a possibilidade de tornar a Autoridade Palestina um membro permanente da ONU, ou, aliás, um membro pleno da ONU, dificulta o avanço dessa pauta, a criação de 2 estados, atrasa essa possibilidade. E os Estados Unidos jogam isso para Israel, que dificilmente vai avançar. Ou seja, continuamos no 0 a 0, né? Olivia, eu tenho para mim o Naitsky que pode me corrigir, né, porque ele entende muito melhor desse assunto do que eu, mas que tem a ver, sobretudo, com o timing. Os Estados Unidos são a favor publicamente da criação de 2 estados. O governo Biden já colocou isso várias vezes, um Estado palestino, um Estado israelense que convivam em paz. Agora, neste momento, o que Israel vem defendendo na ONU é que emitiria uma sinalização muito ruim para a Autoridade Palestina, né, para a Palestina virar um membro pleno da ONU logo depois dos ataques do Hamas em 7 de outubro. Então, como é que a ONU vai avançar nesse pleito histórico da Autoridade Nacional Palestina justamente neste momento? É como se fosse premiar um ataque terrorista que aconteceu em 7 de outubro. E os Estados Unidos ficaram ao lado de Israel, são o principal aliado de Israel, sim, embora tentem manter um relativo distanciamento, sobretudo pelas repercussões políticas que isso tem gerado nos Estados Unidos. Ontem, por exemplo, teve um protesto maciço na Universidade de Colômbia, vários manifestantes foram detidos, até que são manifestações e reitores de universidades têm prestado depoimento no Congresso americano com acusações de que há exemplos de antissemitismo rolando nos campi de universidades americanas, porque é uma repercussão muito negativa pelo prolongamento dessa guerra e pela violência, mais de 30 mil palestinos mortos, a maioria mulheres e crianças durante esses pouco mais de 6 meses de conflito na faixa de Gaza. Biden se encaminha para um pleito eleitoral muito duro contra Donald Trump em novembro. Portanto, ele está sendo pressionado pela sua base democrata, pela base de esquerda, que pede o fim dessa ofensiva, contraofensiva muito violenta de Israel. Portanto, é sempre uma questão política, né? E é uma questão política muito delicada. De um lado, ficar sempre como principal aliado, alinhado a Israel, mas de outro também enxergar a repercussão negativa que isso gera dentro de casa.
Pois é, a permissão da adesão da Palestina como membro efetivo da ONU é algo que realmente foge totalmente à lógica, ao momento político internacional que o mundo vive. A Palestina, ela está em guerra, ela atacou, né, na verdade, o Hamas especificamente atacou Israel, e nesse contexto, em momento algum, justificou os seus ataques como forma de criação de um Estado palestino. Aliás, essa questão do Estado palestino é uma questão que justamente acaba sendo até mais forte perante a comunidade internacional do que necessariamente enquanto bandeira local. Muitas vezes, o discurso do Hamas, o discurso que se vê naquela região, é um discurso muito mais anti-Israel do que favorável ou do que lutando pela criação do seu Estado. Eu vejo e defendo há muito tempo a importância de se ter um Estado palestino, mas isso tem que ser negociado. Não se pode entregar isso como uma vitória de forças que atacaram, que invadiram um outro país, mas algo negociado e que seja utilizado como um instrumento para se levar a paz àquela região.